25 de julho de 2021, Castelo Espírito Santo. Tayla e Alexandro ficariam frente a frente pela última vez. Casados, a esposa abraçaria o marido em um gesto de carinho. Mas o que parecia amor de casal seria, na verdade, uma armadilha para que o amante de Tayla chegasse sem Alexandro perceber. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste caso comentado, que é um caso comentado e tanto. Um crime familiar, um crime que eu acabei tendo acesso ao processo, então eu li todos os depoimentos, vi tudo, e eu fiquei bastante... Eu me pergunto por que tudo isso aconteceu. Eu não vejo uma motivação tão clara de um crime tão desnecessário. Todos os crimes são desnecessários, como eu sempre digo. Este, então, quando você analisa, você não tem aquela... Por mais torpe, por mais boba, por mais má, por mais cruel, por mais idiota que seja a motivação, pelo menos você tem uma resposta. O que fez aquela pessoa agir daquela maneira? O que faz um pai matar filho, filho matar pai? Por que a Suzane fez o que fez com os pais? Porque ela queria o dinheiro. A família Gonçalves morre por quê? Porque a Ana Flávia Gonçalves queria o dinheiro deles. Esse é muito ou pouco, aí é a régua de cada um. Por que aquele pai horroroso joga o filho da ponte no Rio Grande do Sul? Porque ele queria se vingar da esposa. Pelo menos você tem, na matemática do mal, alguns coeficientes importantes para você analisar o crime, entender aquele crime de uma maneira mais desumana, mas com um ponto de interrogação respondido. Neste caso que eu vou entrar agora, seria muito fácil eu no gelado já virar e falar que é uma mulher má, que era casada com o marido e que para ficar com as coisas foi lá com a amante, foi e matou. Pá! Mas lendo todos os depoimentos, vendo tudo o que foi acontecendo nessa história, vocês vão ter que vir comigo, porque tem 3 pontos de vista. Tem um ponto de vista que é o da autora, da esposa, tem um ponto de vista do amante e tem um ponto de vista da vítima, que quem traz é a própria família da vítima, a promotoria, o Ministério Público. O crime existe, os autores são conhecidos, mas, novamente, quando eu começar a te trazer o porquê que cada um traz de crime, você percebe que não existe uma motivação tão clara assim. Tudo aconteceu em 2021, tudo aconteceu no dia 25 de julho de 2021, lá numa cidade, numa área rural chamada Castelo, a cidade chamada Castelo no Espírito Santo. Mas antes de entrar no crime, vamos conhecer as personagens. E antes de conhecer as personagens, vamos trazer aqui a Insider, que é a nossa grande parceira, que essa daqui a gente sabe a melhor das motivações de a gente usar, porque é boa, porque é inteligente usar a Insider. Você consegue através das... Eu tô amando poder voltar a usar as minhas de manga comprida, aqui minhas tech t-shirts de manga comprida, porque elas te permitem, agora que está chegando o outono, eu estou gravando isso aqui em abril de 2025, você pode assistir quando você quiser, mas agora em abril de 2025 parece que o clima e a temperatura estão querendo fazer parte do mundo normal. Então o outono chegou em São Paulo, as temperaturas vão caindo um pouco, vai ficando mais agradável. E nada como ter essas tech t-shirts de camisa comprida, porque você consegue, ainda você precisa de um casaco, você não precisa, e botar uma coisa muito quente, você vai ficar com calor. Então eu saio daqui, vou e volto. Eu fui literalmente agora ao shopping, cortei o cabelo e voltei para cá e já sentei e estou gravando. Porque ela me dá essa mobilidade. Eu poderia estar com ela na academia também. Eu poderia estar com ela numa festa. Porque a Insider dá pra gente essa possibilidade de usarmos da maneira mais coringa possível, porque é muito legal. Nessas daqui que a gente sempre fala, elas têm uma tecnologia muito bacana que ajuda na sua transpiração, ou seja, os cheiros não vão ficar com a gente, ela desamassa no corpo, ela tem essa praticidade de você pode fazer uma mala, como eu fiz para uma viagem, era só quase Insider, eu estava lá todo dia tranquilo, que você tira, ela desamassa e você vai bem. Também tem as Future Forms, que eu adoro, tem as polos. As Future Forms são as camisas e as calças que repelem água. Tem as polos, tem umas camisetas mais básicas também, um pouco mais encorpadas, mais durinhas. Os tecidos são ótimos, porque eles te deixam mais
slim. Eu gosto muito dessa que gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar. E você tem uma diversidade muito grande na Insider. Meias, underwears, tudo que você encontra por ali. Boné, quem gosta de boné tem também bonés muito bons. E agora em abril de 2025, você usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto porque é aniversário da Insider. Então parabéns para a Insider e quem ganha o presente é a gente. E dá uma olhada no insiderstore.com.br na loja, que se você olhar as outras promoções, juntando você pode chegar a 30%. Isso é um descontaço. E a gente gosta de coisa boa com preço bom. Então esta daqui, a Insider nos dá a grande motivação de usar, porque assim a gente fica bem. Voltando para o crime, a motivação desse crime, para mim, ela vai ser cada vez mais uma incógnita de fato. Mas tudo começa com um casal chamado Tyler Bonicenha, eu escrevo depois não entendo, né? Bonicenha Crivellari. E o Alexandro Finn, esse é o sobrenome dele, Alexandro Finn. Tyler nasceu em 1999, nasceu no dia 30 de dezembro de 1999. E o Alexandre, ele nasceu, consegui fazer a idade dele só pelo ano, em 1987. Ou seja, eles tinham uma diferença de idade grande. Uma diferença de idade importante, inclusive para argumentações que a Tayla vai falar durante o julgamento, que eu vou trazer na hora que eu colocar para vocês cada um dos pontos de vista. Os dois conhecem, ela tinha 14 anos. O que mostra que ela era uma moça ainda muito inexperiente em todos os sentidos. Era uma adolescente, ele já era um homem formado. Eles são de uma região mais agrícola, onde plantam café. Os pais da Tayla, pelo que é relatado em todo o processo, que são os detentores do dinheiro, do financeiro. Eles têm, não quer dizer que a gente rica, até porque quando a gente vê a casa onde tudo aconteceu, você vê que é uma casa mais mais normal, mais de pessoas que moram em um sítio, em chácara e tudo mais. A Tayla e o Alexandro Finn, eles se conhecem, eles vão namorando, eles vão casar somente em 2000 e... Peguei até o dia do casamento, quer ver, ó? Eles casam no dia 19 de setembro de 2017. A Tayla tinha 18 anos quando ela casa com o Alexandre. E eles vão morar, inclusive, numa área de terra dos pais da Tayla, onde eles plantavam café. Eles são todos ali plantadores de café e eles têm, inclusive, a época da colheita, a época de botar as coisas... Eu não tenho direito a essa parte. Daí é Quaruaí, que é engenheiro agrônomo. Eu sei que tem essa parte toda, que é um business, um negócio muito importante em todos os sentidos, né? Se choveu, se não choveu, como faz, como não faz. Você tem a época certa de plantar, de esperar crescer, de colher e tudo mais. Então eles viviam dentro da sua organização social ali em Castelo, no Espírito Santo, numa área bem rural, as suas vidas normais ali. Eles vão ter uma filha, o crime acontece em 2021, então ela tem que ter tido a filha porque ela tinha quase 3 anos, então ela tem que ter de 21, 20, 19, tem que ter tido a filha lá para 2019. Então 2 anos depois de eles casarem, a Tayla já engravida, já tem a filha dela. Parece que ela era uma mãe muito zelosa, gostava muito da menina, e eles vão vivendo as suas vidas. A família do Alexandre vai trazer alguns detalhes de que a Tayla tinha uma relação muito sufocante com relação ao Alexandro. Que ela tinha muitos ciúmes, que ela, inclusive, só ela podia ter celular no casal, que o único celular quem detinha era a Tayla e para o Alexandre usar precisava pedir para ela. Ela tinha segundo a família do Alexandre, ela afasta o Alexandre do convívio familiar dele e ele fica mais com o convívio familiar dela. Aí tem uma coisa que é muito normal, não sei porquê, mas muitas vezes o homem de uma relação hétero, ele vai viver mais a vida da família da mulher. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece. Pode ter sido isso, e para a família do Alexandre era uma responsabilidade dela. A Tayla vai apontar lá na frente, durante a audiência de instrução e depois do julgamento, que Tayla teria sido violentada por um membro da família do Alexandre quando ela tinha 12, 13 anos. Ela começa a se relacionar com o Alexandre aos 14. É um pouco sempre muito estranho, porque ela vai se relacionar com uma pessoa da família do homem que a violentou. Mas ela traz isso à tona, inclusive, durante o julgamento, porque ela tem medo de que a filha vá ficar sob os poderes legais da família do Alexandre. Se eu não me engano, quando você mata o outro lado do casal,
você perde o pacto do poder. Eu posso estar completamente enganado, mas se eu não me engano, essa é uma das penas que a pessoa recebe também quando ela mata o pai da sua filha, como aconteceu, por exemplo, com a Elise Matsunaga. Então, dentro de um raciocínio que a Tayla vai trazer, que eu vou trazer ainda melhor quando eu trouxer o ponto de vista dela, ela vem com essa novidade de que ela teria sido abusada por um membro da família do Alexandre, segundo ela, para evitar que a filha fique sob a tutela da família do marido dela, que ela ajudou a matar, né? Os dois seguem uma vida muito curta, se você olhar, curta e não curta, porque se ele conhece ela aos 14 anos, o crime todo vai acontecer quando ela tiver 22. Então, se olhar aí, são 6, 8 anos de relacionamento. De uma pessoa muito jovem é muito, muito tempo. Ela tem mais tempo de vida, de memória com o Alexandre do que sem ele. E, gente, pelo amor de Deus, não vamos casar e não vamos começar a relacionar tão cedo, seja a sua classe social que for, seja a sua religião qual que você tenha escolhido para si, seja a família que você tiver. Pelo amor de Deus, o tempo é importante para a gente poder, inclusive, escolher com quem viver. Eu não estou dizendo aqui a diferença de idade entre eles, que eu também aponto muitas vezes, porque uma pessoa muito mais madura, namorando uma pessoa muito mais inocente, em relações abusivas, não estou dizendo que esse seja o caso, mas a gente tem que olhar para um todo, é muito mais fácil um homem abusador buscar uma mulher muito inocente, e a inocência está na flor da idade, e transformar ela no seu componente máximo de uma relação abusiva, no seguinte sentido, ela não tem histórico, ela não tem referência. Então você domina muito mais fácil uma pessoa muito mais nova. Então, assim, a gente vive hoje num mundo muito perigoso com relação à personalidade das pessoas. E a gente conversa muito sobre isso aqui no canal. Então, já de antemão, já trago isso. Por favor, você pode se apaixonar, você pode namorar, mas não casa tão cedo. Eu acho que até namorar muito cedo é uma questão de você já, você já ficar numa responsabilidade no momento que você pode se testar, se olhar, se ver o que você quer, poder estudar fora se você quiser, mudar de cidade se você quiser, é muito mais fácil que você tiver já aquela aliancinha que eu vejo nos jovens de compromisso, que aquilo é praticamente uma algema, né? Então, ficou aqui, está pensado. Mas a Tayla e o Alexandre estavam vivendo suas vidas. Segundo a Tayla vai trazer uma hora, o Alexandre tinha epilepsia e que ele estava já em tratamento dentro ali das UPAs, né? Aqueles centros de atendimento de cidades menores, se tratando com um médico. Inclusive é colocado no processo vários laudos médicos com os quais ele se trataria já fazia 3 anos antes da morte dele. Ou seja, ela casa com ele, praticamente com ele já tomando os remédios, que é um componente importante para a morte dele. E esses remédios, então, seriam dados para ele e ele tomaria esses remédios por conta de uma epilepsia diagnosticada por um médico. Com um detalhe, todas as receitas médicas não saíam no nome dele, saíam no nome da sogra. Segunda explicação é porque a sogra tinha crédito na farmácia. O que é muito colocado aqui também sempre é que o Alexandro é pobre. Eles usam muito essa palavra durante todo o processo que eu li nos depoimentos, que aponta muito que o Alexandro era pobre e que a Tayla é quem detinha o dinheiro. Isso é importante porque a motivação financeira é muito apontada pelo Ministério Público. Mas, de fato, o lugar onde eles moravam era da família da Tayla. Todo o bem de consumo provinha via a Tayla e não via o Alexandre. Por isso que eu digo que a motivação desse crime é muito estranha, é muito difícil de você trazer tão a ferro e fogo que teria sido, por exemplo, a motivação financeira. Uma vez que quem detinha o poder financeiro ali no casal era a família dela. Mas já antecipando, muitas famílias só te dão o dinheiro, principalmente para mulheres, se casadas forem. Então, assim, ela tem e não tem. Apesar de meu pai me dar o dinheiro, mas eu sou a mulher da história, quem recebe é o meu marido. Se eu não tiver marido, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Então, logo eu vou perder tudo que eu tenho, ou seja, eu não tenho nada. Quem tem, de fato, é o meu marido, que é pobre, mas ele só tem o dinheiro porque ele é meu marido. Você entende a linha que eu trago de raciocínio, que eu já vou deixando aqui para a gente, quando trouxer os pontos de vista de cada um, para a gente entender esse crime, como vai se construindo o seu assassino e a sua própria morte? Pois bem,
O Alexandre, então, ele estava tomando esses remédios e as pessoas já percebiam que ele estava mais dopado no dia a dia. Inclusive, o irmão do Alexandre, no seu depoimento, fala que teve uma vez que ele não conseguiu nem contar as sacas de café, de tão atordoado que ele estava por conta de remédios que ele tomava. Segundo a família do Alexandre, remédios esses dados e colocados para ele pela esposa, já mostrando que a Tayla estaria dopando o Alexandre para, inclusive, no momento da morte dele, tudo se tornar muito mais fácil. É possível? É. Mas ela anexa realmente no processo vários laudos médicos onde o Alexandre iria. Eu li lá coisas que ela às vezes estava com gripe, era meio de Covid, né? Assim, você tem ali umas coisas. Mas eu vi também, está anexado no processo, muitos remédios encontrados na casa. Não é que eram remédios, não é, por exemplo, o que aconteceu com a Cláudia Rockler, que ela dopou o marido dela, acho que é Vladimir o nome dele, agora me perco, sabe que nome me perco, o seu Rockler lá, sem ele saber. E os remédios, na verdade, estavam escondidos. Na casa da Tayla, os remédios estavam mais à vista. E eles foram, inclusive, colocados dentro do processo com fotos periciadas. Então, você tinha esse acesso. O Alexandre sabia que estava tomando. Se ele tomava porque ele foi ao médico e a receita saiu no nome da sogra, é estranho. Mas, sei lá, as coisas estranhas, para mim, podem ser normais para os outros. E o fato é que ele sabia que estava tomando remédio. Ele que tomava. Ela não amassava o remédio, dava numa água e colocava para ele. Entendeu? Então, assim, a entrada do remédio na história do Alexandre é de muitas aspas consentida por ele, uma vez que ele tomava, que ele sabia que tomava. Então não era uma coisa perversa, escondida. Inclusive as pessoas sabiam que ele tomava também esse remédio, uma vez que a própria família dele conta de como ele andava dopado pela plantação, inclusive. Mas ninguém levou ele ao médico, apenas depois da morte que se traz esse elemento. Mas os dois, Tayla e Alexandre, aos olhos de todos, uma família perfeita, eles são bonitos, com uma filhinha pequena. Então eles tinham todos os elementos que trariam uma coisa assim e viveram felizes para sempre. Só que só quem está dentro da casa sabe de fato o que está acontecendo, né? Pelos outros, estava tudo bem, mas segundo a Tayla, estava tudo mal. A Tayla vai, inclusive, contar que ela já estava separada de corpos do Alexandre, que ela teria pedido o divórcio dele 6 meses antes do crime, que ele não teria aceitado e que, inclusive, a própria família dela não teria aceitado a separação. E que, inclusive, as pessoas mais próximas dela dentro da família pediam para que ela curasse o problema do casamento. Eles não queriam que a filha se separasse. Sim, ainda temos pessoas que pedem para que as pessoas sejam infelizes e não que sejam felizes. Aí traz de volta aquilo que eu falei lá atrás, se fosse a motivação financeira. O fato de ela não poder se separar, porque a família inclusive dela impede, e ela pensa na morte do marido e fala, se eu ficar viúva, como viúva eu posso cuidar desse pedaço de terra, e uma mulher como mulher separada não, aí eu tenho que voltar para casa do meu pai. Pode ser que tenha realmente esse tipo de raciocínio ali e aí vira uma motivação financeira não porque ele tem, não porque o Alexandre tem, mas porque a ausência dele como morte permitirá que ela receba. Aí passeia mais perto da motivação que o Ministério Público vai colocar lá na frente. Mas os dois vinham, então, segundo a Tayla, numa vida muito infeliz. O Alexandre conversa e conta para uma testemunha que fala no julgamento, que ele teria dito o seguinte, que ele estava com um grande problema em casa, mas que ele ia resolver. Então, pode quase corroborar com o desejo da Tayla em se separar dele. Mas ele não diz qual é esse grande problema. E às vezes um grande problema de uma pessoa é porque a internet não liga, entendeu? Cada um tem um tamanho e dá tamanhos para problemas. Então a gente fica com essa frase coaduna muito forte e costura muito bem com a possibilidade do que a Tayla traz, de que eles inclusive já estariam separados em casa. Eles não tinham se divorciado, porque ela não tinha o apoio nem da família dela, e muito menos a aceitação dele. Mas que dentro da casa ela já estava dormindo num quarto e ele em outro. Isso tudo por quê? Para diminuir, inclusive, a palavra amante que vai entrar nessa história. Amante, sim.
A Tayla não nega, inclusive, que ela teria um namorado. Porque, segundo ela não estava mais casada com o Alexandre para ela ter um amante. Mas sim, ela teria uma relação com um rapaz. Um rapaz que vai aparecer agora aqui na história, chamado François de Souza Calabianchi. François, nome francês, mas escrito como se fosse português mesmo. É um rapaz que nasceu dia 6 de março de 1996. Ele é mais próximo de idade da Tayla do que era o Alexandre. Esse rapaz nasceu em Niterói, nasceu na verdade em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E ele teria morado em Niterói, e ele gostava inclusive de falar que ele conhecia traficantes, isso, aquilo, e ele falou isso para algumas testemunhas, que ele sabia até como matar uma pessoa de uma maneira mais fácil, que seria estrangulado. Guarda essa informação porque você vai entender o que vai acontecer lá na frente. Esse rapaz, o François, vai para... eu esqueci o nome da cidade de novo, gente, Castelo. Lembra de Castelo. Ele vai para Castelo, no Espírito Santo, porque a avó dele morava lá. É isso que faz ele para lá. E ele já tinha, inclusive, algumas férias, algum momento anterior, ele teria participado nas terras do pai da Tayla, na colheita do café. E ele está em Castelo neste momento, ele já estava lá, segundo ele, há 1 ano, segundo pessoas, há 6 meses. Independente disso, vamos pegar 10 meses, que daí fica bom para todo mundo. Ele estava morando na casa de um colono, nas terras do pai da Tayla, porque ele estava já nessa parte de colheita de café, acho que é essa parte, ou de plantio, não sei, gente. Aí foi em julho que tudo isso aconteceu. Aí você me diz, julho é o quê? Para plantar ou para colher? Não faço ideia. Isso também não é importante. O fato é que ele estava trabalhando ali num dos momentos da plantação de café. A Tayla conhece o François nesse meio rural ali, de passar para cá, de passar para lá, e ela se encanta com esse jovem rapaz. E ele se encanta com ela. Segundo o François, a Tayla que foi para cima dele. Segundo ela, os dois quiseram de qualquer maneira. E vai culminar tudo numa coisa que ali, então, quando você começa a ler os depoimentos, você fala, gente, são histórias. Eles dois estão ali, mas cada um conta uma história diferente. Os dois, então, engatam uma relação. Uma relação essa que, pelo que eu percebi, não estava muito com medo dos outros descobrirem ou perceberem. Porque foi ele morrer, todo mundo apontou que ela tinha uma relação com esse François. O François, inclusive, ia para a casa da Tayla, segundo o depoimento dela, que ela deixava uma porta aberta, um sítio, uma chácara, uma coisa assim, que ele ia sempre lá para a casa dela, esperava ela no lugar ali dentro da casa. Quando o Alexandre dormia, ele ia para o quarto dela e eles tinham as relações deles. Então eles viveram assim nessa coisa durante 6 meses. Inclusive o próprio François fala que ele chegou a cruzar com o Alexandre dentro da casa algumas vezes. Ok, isso daí é da relação de cada um, não tem nada a ver com nada. Se ele gosta, se ela não gosta, se ele quer, se ele não quer, quem tem que decidir é quem está lá dentro. Né? Se foi tudo acordado, não tem problema, isso não é crime. Adultério no Brasil não é crime. Então, isso é um catalisador moral, né? Que num júri isso grita muito mais, o amante e tal. Para a Tayla, um namorado, para os olhos das outras pessoas, um amante. Então, eles tinham essa relação já consumada ali, já resolvida, e os dois juntos. Só que, como toda relação de um grande amor proibido, e aí eu vou entrar como que daqui a pouco tudo se planeja, eles vão resolver no dia 25 de julho de 2021 que todos os empecilhos das suas vidas seriam retirados. O empecilho era o Alexandre. Nesse dia 21, eu vou começar até o seguinte, no dia 25 de julho de 2021, a polícia, na verdade dia 26, porque já é na madrugada do dia 26, a polícia vai receber uma ligação avisando que um homem tinha sido morto em uma tentativa de latrocínio. Porque é assim que vai começar o crime. O crime começa com uma chamada para a polícia. A polícia é acionada por um homem, que não é nem pela Tayla, que uma família tinha sido abordada por bandidos, e esses bandidos teriam matado esse jovem, um jovem rapaz, ele tinha 34 anos quando tudo aconteceu, o Alexandre, e que numa briga com os bandidos teriam matado ele. E aqui já tem os primeiros depoimentos da Tayla. O que acontece? Quando a polícia chega e vai querer entender o que aconteceu, segundo a Tayla, estava a Tayla e o Alexandre. E o Alexandre ouve um barulho, vai para o lado de fora, vê 2 homens. Esses homens entram, trancam a Tayla num quarto junto com a bebê de 2 anos. Com um detalhe, com o celular junto, né?
Você percebe como as pessoas vão se entregando? Assim, não dá pro bandido ter ido roubar. Gente, o moço rouba, o bandido segundo ela, o bandido rouba, sei lá, ventilador. Eu vou falar as coisas que roubam aqui. Vai roubar o celular. E tranca ela no quarto. E que o marido dela começa a mostrar as coisas de valor da casa, que eles criam as coisas de valor da casa. E que, num dado momento, eles entram em luta corporal e que ela teria ouvido a última frase do marido dela, Alexandre, saia de cima de mim. E que quando ela percebeu que não tinha mais ninguém, porque eles puseram tudo dentro do carro da família e foram embora com o carro, quando ela percebeu que não tinha mais nada, Tayla liga para o pai, não liga para a polícia, ela liga para o pai, e o pai chega com vizinhos, porque são áreas mais rurais, são áreas mais afastadas. O pai chega com o vizinho com o pai vem, o Alexandre acham que ele está passando mal. Isso já é 2, 3 da manhã do dia 26, e que ele estava passando mal, e eles acham que ele está passando mal, eles chamam a SAMU. Quando o SAMU chega, ele percebe que aquele homem já está morto há algumas horas. E o SAMU fala, isso aqui é uma cena de crime, é uma cena de morte violenta. Chama a polícia chama a perícia. Assim que a polícia chega nessa hora, e esse é o primeiro depoimento dado pela Tayla. A Tayla diz que eles foram vítimas de latrocínio. Em princípio, todo mundo acorda. O irmão do Alexandre, homem esse que estava afastado, porque segundo a família do Alexandre, a Tayla teria afastado o Alexandre de todo mundo da família, vai para lá e ouve, inclusive, a Tayla contando essa triste violência que teria acontecido dentro daquela casa. Pois bem, no dia seguinte tem o velório e tem o enterro. No velório, a Tayla não queria ir, ela é convencida a ir, ela faz toda a cena de viúva, ela chora muito e ela passa mal e desmaia. O François, o namorado ou o amante, você chama como quiser, segundo o Ministério Público, segundo toda a imprensa, é o amante. O François também vai ao velório e chega a bater nas costas do irmão da Tayla e fala assim, é pesado, uma coisa assim, tipo, nossa, que coisa triste que aconteceu, né? Pesado que aconteceu, e ainda fala assim, como é que ele morreu? Isso é muito comum. Um autor de uma morte, se pode ir ao velório, ele vai por N motivos, pelo prazer de ver a sua obra master, para saber se estão perto dele, para sacar se já estão olhando para ele como autor, para entender informações. Isso tem tudo, tem a Débora Regina, aconteceu isso, tem vários casos que isso aconteceu. Isso é de praxe de autores de crime. Só que você tem dois, né? Você tem a esposa, que eu vou contar como é que foi tudo, você tem a esposa e você tem o amante, se fazendo ali, o François de mais uma pessoa indo visitar o morto no caixão e ela de viúva passando mal. Só que, e eu não consigo entender o que faz, porque assim, como que se chega à autoria de que o François e a Tayla seriam os autores? É quase que se eles ficassem quietos, ninguém saberia. O irmão do Alexandre, ele dá um primeiro depoimento confirmando as falas que a Tayla disse na casa dela, não dizendo o que aconteceu. Falando que quando ele chegou, a Tayla disse que 2 homens fizeram barulho, o irmão saiu, eles trancaram lá no quarto, ele brigou, ele falou, sai de cima de mim e blá. Com detalhe, o corpo do Alexandre não mostrava sinais de defesa. Ele estava dopado, ele estava com muito remédio, além de tudo ele não tinha nem força para tanto. Não existiam sinais de luta corporal, eu lutei pela minha vida. Até porque a morte dele foi um estrangulamento mata-leão, ou seja, as pessoas chegou por trás, então ficava estranha a história dela. Inclusive, a gente vai chegar lá, ele foi encontrado no... Como é que é o nome, meu Deus? Tipo a garagem da casa. Tem umas fotos da casa que eu pedi para edição ir colocando ao longo do que eu estou falando aqui. Então ele tá na garagem e assim, tudo vai ter acontecido na cozinha, tem coisas aí que a gente vai chegar. Vou calmar, você vem comigo que você vai entender mais ainda. Eu vou entrar no crime. Estou contando como é que tudo... Baixa ansiedade, vem comigo. O irmão, então, durante o velório, pessoas chegam para o irmão do Alexandre e falam, a sua cunhada tem um amante, e parece que aponta ainda, tipo, aquele carinha ali. Aquilo acende para o irmão do Alexandre, e o irmão do Alexandre vai à polícia e dá um novo depoimento. Já assim, tudo aconteceu, ele morre no dia 26, isso tudo acontece dia 26
26 mesmo, o irmão já vai lá e dá o depoimento. E avisa a polícia, olha, eu fiquei sabendo que a minha cunhada tem um amante. Será que... Por quê? A Tayla, inclusive, usou de um artifício interessante, que ela fala que ela não reconhecia os bandidos, mas que ela lembrava de uma voz rouca. E existiam dois homens ali pela cidade fazendo pequenos roubos, pequenos furtos, e um deles tinha voz rouca. O que se dá a entender é que o que eles queriam era colocar a morte do Alexandre dentro do crime dessas duas pessoas que estavam fazendo pequenos furtos. Com mais um detalhe, o carro do Alexandre foi encontrado a uma distância curta de onde tudo aconteceu. Então ficava meio estranho, se eles roubaram o carro, como é que eles saíram, tinham outro carro, então fica uma coisa assim, claro que não tem câmera, não tem nada disso, né, gente? Então não preciso nem dizer que não tem. Porque se tivesse seria mais fácil. O irmão do Alexandre é o primeiro que acende um sinal vermelho e avisa. Já na casa da Tayla, tem um depoimento de um irmão menor de idade da Tayla, que ele vai à polícia e ele conta que a Tayla confessou para ele, irmão mais novo da Tayla, que ela tinha participado da morte do marido. Por isso que eu digo o seguinte, tudo bem que o irmão da Tayla, o irmão do Alexandre descobre que a Tayla, cunhada dele, tinha um amante. Beleza, isso não faz dela uma assassina. A polícia teria que provar muita coisa que eles teriam matado. A confissão que ela faz para o irmão é que entrega tudo. Se ela tivesse ficado quieta, seria um crime muito mais complexo de ser descoberto e ser entendido e ser redesenhado como ele foi. A irmã a Tayla acaba contando para o irmão mais novo, que vai imediatamente à polícia e conta. Isso vai dar a prisão deles, para vocês terem uma ideia. Dia 25 acontece a morte à noite do Alexandre. Dia 26 é que ela chama, na madrugada ela dá um tempo e chama a polícia. Ele é enterrado, velório, enterro, e já no dia 27 eles são presos. Dia 27 de julho de 2021 ou 28 de julho, é muito rápido, tudo muito rápido. O irmão da Tayla, então, vai à polícia e conta o que a irmã contou. O que a irmã contou? Ela diz o seguinte, que ela tinha um caso com o François, e que o François que teria matado o Alexandre, que naquela noite, por isso que a mulher que abraçou o marido para o amante enforcar é bom, para o amante matar, ela estaria na cozinha com o Alexandre, dopado pelos remédios que ele tomava, mas talvez mais doses, ele estava bem mais assim, que ela vê o François entrando na cozinha, ela segura o marido pelos braços, impossibilitando que ele tivesse qualquer, por isso que não tem sinal de defesa nenhuma, e que ele dopado, ela segura muito mais fácil, porque ele é um homem muito mais alto que ela. E que o François, o amante, vai por trás e dá um mata-leão. Exatamente aquilo que ele disse para as pessoas, como ele aprendeu a fazer lá em Niterói. Se ele tem antecedente criminal, pelo que eu levantei, não tem. Ou ninguém sabe, ou se tem a coisa boba que não apareceu. O François. E nenhum dos dois, nem o Alexandre, nem a Tainá, tem boletins de ocorrências de violência doméstica, o que não impossibilita deles terem vivido violência doméstica. Vamos sempre lembrar, só estou contando essas partes que são importantes. E que o François teria segurado o Alexandre por trás, num mata-leão, e que ficou em torno de 10 minutos para a morte do Alexandre. Isso eu lembro sempre do que a Rosângela Monteiro fala, que as pessoas acham que enforcar, com a mão asfixiar, é muito rápido, e não é. É uma morte muito, muito lenta, muito dolorosa, e você sente, você tem que querer sentir de fato a morte, porque um cara que está dando mata-leão está sentindo a pessoa parando de respirar, e a vida está saindo na mão dele, está saindo no braço dele. Então é um desejo de matar de fato, é um desejo de matar real. Segundo o que a Tayla fala para o irmão, tudo isso teria acontecido na cozinha, mas o corpo é encontrado na garagem. Talvez para fazer a costura mais certa daquela história de latrocínio. Talvez assim só para ela poder ter ouvido pela janela do quarto onde ela estava. E é óbvio, né, que a gente vai entender agora, a gente vai entrar agora numa dinâmica, que é a famosa, graças a Deus, a inteligência limitada de quem faz um crime como esse. Por exemplo, aí a Tayla conta que o que eles fizeram. Ela e o François pegaram os seguintes... Cadê? Não, eu preciso ler, eu anoto, depois eu não acho, mas eu quero achar o que... Aqui, ó. Aí, lembra que a Tayla falou que o Alexandre teria apontado para os bandidos as coisas de valor da casa?
Eles teriam levado uma bomba de lavar carro, 4 anéis de ouro, R$ 200 em dinheiro, uma TV 32 polegadas, até na foto da sala, você vê a TV que foi arrancada, um soprador, que eu não sei o que é isso, uma motosserra e uma rocadeira, também não faço ideia do que seja. Todos esses elementos, eles teriam pegado tudo isso e colocado no forro da casa. E o carro, o François sai com o carro, larga, volta e tranca ela, para fazer a cena, tranca a Tayla dentro do quarto. A morte do Alexandre foi às 10 horas da noite. Ela liga para o pai às 2 da manhã. Gente, 10, 11, meia-noite, 1 e 2. São 4 horas. Existe uma coisa que é o festejar de relações assim, que dá o tempo exatamente nessas 4 horas, né? Você pega, a Suzane foi para o motel, o Guilherme de Pádua vai para o banheiro. Então, assim, não estou dizendo que isso tenha acontecido, e vai passar o quê? A polícia, a ambulância, fala para mim. Seja o que for, vai e salva quem tiver que ser salvo. Eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas assim, das 10 da noite, porque a morte do cara, 10 minutos, acabou. Eles pegaram as coisas, tacaram já sabiam o que iam fazer, já sabiam até o que iam pegar. E colocaram que eles tenham 10, 11 e meia, ele já voltou para casa. Meia-noite, 1, 2, 3 horas, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, para ligar para porque ela liga para o pai, daí o pai liga para... O que pode ter acontecido ali fica uma pergunta no ar, porque é natural e normal que isso aconteça dentro dessas relações tóxicas e más. Existe uma questão de festejar, de comemorar, sim. Sim. Tem o Céu de Estrelas, um filme da Tata Amaral, que mostra isso. Eles fazem o sexo ao lado do corpo. Então, não estou dizendo que isso tenha acontecido, porque não existe nada disso no processo, mas eu fico só imaginando por que tanto tempo para ligar para o pai. Mas o fato é que ela liga do celular. Isso daí, se ela não tivesse confessado, seria uma coisa estranha. Ela teria que explicar como é que ele não roubou o celular. Porque a primeira coisa que o bandido vai querer hoje é arma e celular, né? Então, eles não... Como é que ela estaria com o celular dentro do quarto? Por que ela não ligou? Então tá bom, vai. Eles não viram que você estava com o celular. Você só esperou ligar para o seu pai quando eles saírem? Por que você já não ligou a hora que eles te trancaram no quarto? Ela cairia em contradição em muitas coisas. Não estou dizendo que o crime não seria descoberto, seria, porque eles deixaram muito rastro e muita bobagem, muito fácil de qualquer investigador olhar. Mas seria mais complexo de você construir provas. O François... Quando a polícia vai prender eles, porque daí sai o mandado de prisão, e eles já estão expedidos, o François que conta que está tudo no forro. Então o que acontece? A Tayla fala para o irmão, o François entrega toda a fita, explica toda a história e tudo mais, de como teria sido a dinâmica daquela noite da morte do Alexandre. E ele fala das coisas que estão no forro. A polícia vai lá e acha tudo no forro, que é uma foto que eu vou colocar aqui, pedir para a edição deixar, que são os objetos que foram encontrados no forro. Tem até o forro, tem a foto do forro, a pessoa abrindo o forro. Então, assim, porque depois vai todo mundo dizer que, olha, sabe o que é, não tinha advogado na hora, ele deu o depoimento, mas, gente, ele deu todo mundo de prova, dizer que tudo aquilo que ele falou não existe. Bom, seguimos. Aí você já tem o desenho dos autores, a esposa, o amante, o marido morto. E ali vai começar as narrativas do que aconteceu e do porquê de uma morte tão, por quê? Porque nesse caso a pergunta é, por que você não separou? Aí de verdade a não ser que o que ela vai contar agora do ponto de vista dela seja totalmente verdade, aí a gente entende um pouco mais. Vamos contar agora o que cada um traz de elementos. A Tayla vai contar durante o depoimento dela, que ela vivia uma relação abusiva, ela sendo abusada, com o Alexandre. Que o Alexandre fazia tortura psicológica, que o Alexandre batia na filha dela, que o Alexandre exigia que ela transasse com ele, ou seja, teria abuso sexual, que ela vivia, desculpa, tossi, que ela vivia um terror. Ela vivia uma relação tóxica, abusiva, uma violência doméstica ao seu extremo. E que ela tinha muito medo por conta da filha. E que o Alexandre dizia que se ela se separasse dele, ele ia tirar a filha dela.
Ela conheceu ele muito nova, tal, pode ser que ela não sabe, mas é muito difícil, né? Um pai tirar o filho de uma mulher. E aí tem assim, aquela casa é do pai dela, o pai da Tayla. O divórcio, que tudo bem, a família pede para ela não se divorciar, mas se ela chega e se divorcia. Por que o desejo da morte? Por que o desejo do fim? Segundo ela, porque o François, inclusive, que ia sempre à casa dela esperar o Alexandre dormir para eles poderem se encontrar ali dentro da casa, via, inclusive pela janela, o Alexandre batendo na filha dela e o Alexandre sendo abusivo com ela. E que aquilo teria detonado dentro do François um desejo de salvar a sua princesa encantada. E que o François estava imbuído disso, que ele queria, porque queria matar aquilo lá. Que chega, você não vai mais sofrer. Ela joga a responsabilidade do desejo da morte do Alexandre no François. E que 3 meses antes, o François começou a planejar. O François, inclusive, fala, quando na prisão dele, no momento da prisão, junto quando ele fala do forro, ele diz que 3 meses antes, os dois começaram a planejar a morte do Alexandre. E que ela diz que aí, quando ela viu e aquilo foi tomando um corpo, e que o François falava que ela era dele, e que ela tinha que ficar com ele, e que naquele dia específico, no dia 25 de julho de 2021, era mais um dia que ela se encontraria com o François, e que não deu tempo do Alexandre dormir, e o François viu o Alexandre indo para cima da Tayla para fazer sexo, aquilo dominou o Alexandre, dominou o François, no seu ímpeto do vou salvar o meu grande amor, e foi lá e deu mata-leão e eles brigaram. Segundo a Tayla, eles brigaram, mas o Alexandre não tem sinais de violência, pelo menos eu vi no laudo necroscópico dele, não tem sinais de violência, ele tem a morte dele é violenta, mas não tem sinais de defesa. Ele não entendeu nada que aconteceu com ele. Ele chegou no céu e falou, me conta o que aconteceu comigo, porque eu morri por quê? E o François já vai por trás, ele já domina, entendeu? E com a outra segurando os braços dele, dopadão, ele não consegue fazer mais nada mesmo. Mas ela diz que os dois entram num embate de briga e que o François mata ele. E acabou. Esse é o ponto de vista da Tayla, que ela, na verdade, seria a grande vítima da história e que ela não pediu nem a morte do marido e muito menos que ela queria que ele morresse e tudo mais. Que ela, inclusive, ela disse que ela tem medo do François, porque o François, que é o amante, ficou muito numa vibe de você é minha, tem que ser minha, e que ela se sente muito apavorada com ele e que ela tem medo dele. E que tanto que eles não têm nada. Hoje, segundo os relatos, eles não teriam mais nada. Sempre digo que o gelado da cadeia é difícil o amor manter, né? Porque principalmente quando você fez um crime a 2 e alguém vai ter que pagar por isso. A Tayla então traz esse elemento que ela teria sido abusada. Inclusive ela diz que ela foi abusada dos 12 a 13 anos por um membro da família do Alexandre. Aí eu pergunto, mas pô, você vai namorar com um cara que é dessa família? Tudo bem, a gente não pode também julgar as pessoas dessa maneira. Não existem boletins de ocorrência de violência doméstica. Os parentes da Tayla dizem que a Tayla falava desses abusos psicológicos, que ela disse que ele nunca bateu nela, mas que ele puxava o cabelo da filha. Bom, se puxar o cabelo da minha filha, você está batendo em mim, né? Dava tapa na menina. A família do Alexandre fala que de jeito nenhum, que o cara era super calmo e que com aquele remédio ficou mais calmo ainda. Que não é o perfil dele fazer esse tipo de coisa. Aí você fica muito na guerra de narrativa que some no ar, porque não tem vídeo dele batendo, não, tem vídeo dele sendo fofo, não, então você fica muito assim, você fica etéreo, né? Tudo muito aqui, você vai acreditar em que você quiser. Então a Tayla, ela não nega o fato de ter estado no lugar da morte do marido. O que ela nega é que ela não participou, ela não quis, ela não desejou, ela não trouxe, ela foi dragada pelo acaso, e aí, naquele momento, aí eu trago já que você não sabia de nada, você, dali, a partir do momento que tudo aconteceu, aí que ela entra na história e põe as coisas no forro, e ele leva o carro, e ele tranca ela, e ela liga pro pai. Então assim, tá, até a morte dele, ela não sabia que ele ia morrer, mas a partir do momento que ele morreu, então vamos manter uma história de latrocínio e vamos entrar juntos numa mentira. Então ela só fez fraude processual, ela não participou do homicídio. Por isso que esse depoimento se torna muito frágil, porque a partir do momento que aconteceu a morte do Alexandre e ela não queria nada, ela pega o telefone e liga para a polícia. Fala, olha, eu estava na minha casa, entrou meu amante e matou meu marido. Agora, põe todas as coisas demora para ligar,
Tem esse tempo aqui que eu queria saber o que foi feito durante esse tempo. O que eles fizeram? O que esse casal fez durante esse tempo aqui? É tempo de... Dá bastante tempo para celebrar o que queria. Se queriam, né? Segundo o julgamento, eles queriam porque, afinal de contas, não tem dúvida que eles são os autores. Então, ela fica nessa coisa. Bom, se você não queria que ele morresse, por que você pôs as coisas no forro? Tá, pá. O François vai dizer que ela que quis. Que ela que desejou muito isso e que eles começaram a planejar isso 3 meses antes e que, inclusive, naquela noite, naquele dia específico do dia 25, ela manda uma mensagem para ele escrito, é hoje. E que durante o período depois, inclusive do velório, ela teria falado para o François quebrar o chip do celular dele. Os celulares deles foram apreendidos. Não achei no processo nenhum laudo que me traga nada de conversas de WhatsApp. Eu estava louco para ver o que se conversava. Por quê? Se a Tayla tinha tanto horror assim do Alexandre e ela que dominava o celular, teriam conversas com a mãe, teriam conversas com amigos, não sei, ou conversas com o François. Quais foram as conversas que eles tiveram? Por onde eles conversaram? Por que eles conversavam? Inclusive, o primeiro ponto de contato mais forte entre eles é através do WhatsApp. Ou, sei lá, das mídias, de aplicativos de troca de mensagens, que hoje tem vários, né? Mas eu não achei nenhum laudo do celular no processo, fiquei mais chateado, queria ter visto. Porque o François disse que ela manda essa mensagem, é hoje que ele entende, é hoje que vai tudo acontecer, aquilo que nós estamos planejando há 3 meses. O François, inclusive, fala que uma das ideias era de afogar o Alexandre, era de fazer ele morrer afogado, mas que não deu certo. Que momento foi esse, a gente não sabe. E o François diz que ela que quis, a Tayla que quis, que colocou ele na história, que ele foi praticamente uma ferramenta para ela ter o que ela queria, que ela queria... E aí eu pergunto, o que ela queria? O que ela queria? Porque o que ela queria que me incomoda, qual é o porquê desse crime. Então é só pelo mal, é só pelo prazer de ver o outro morrer, porque assim, o Ministério Público vai trazer que a motivação da morte é porque a Tayla e o François queriam viver um grande amor e ela ficar com os bens dele, Alexandre. Que bens? Eles casaram em regime, sei lá, aquele regime que nada que é dela é dele. Então assim, se ela se divorcia dele, ele vai ter que sair daquela casa. Ela dizia, inclusive, que ele não queria sair da casa. Tinha aquelas coisas todas que tem que, né, para fazer. Por que vocês mantiveram dormindo em quartos separados? Ah, porque ele não queria sair da casa. O Ministério Público diz que ela quer ficar com os bens dele. Aí seria a motivação de financeiro. Mas que motivação financeira se a casa é do pai dela? O dinheiro que eles têm via o pai dela. Só essa motivação for aquilo que eu tinha falado lá no começo, eu vou repetir. Vamos dizer que a família dela não aceitasse ela como uma mulher separada, sozinha, mas sim como uma mulher viúva, já com um amor engatilhado. Será que o pai aceitaria aquele moço? Não sabemos. Porque vamos dizer, se a Tayla sabe que se ela se separar, ela tem que voltar para casa dos pais dela. É aquilo que eu falei, aquela roda toda, eu não vou repetir, vai. Que a Tayla percebe assim, se eu me separar, eu tenho que voltar para casa do meu pai. E esse sítio aqui vai ser alugado para alguém, essa pessoa vai tocar as terras e eu vou ficar lá morando na casa do meu pai com a minha filha. Se eu me torno uma viúva, eu posso ficar com a casa, eu ainda caso de novo e mantenho toda a vida que eu tenho, só que agora com o marido que eu quero. Aí, tudo bem. É uma motivação financeira? Não, porque você não vai tirar dinheiro dele. Ele não tem o seguro de vida, ele não tem a casa no nome dele. E se fosse dos dois, ela já é meeira. Então, assim, como já explicou a doutora Solange Beretta, porque assim, ele não poderia ter nada dela anterior, mas depois do casamento é tudo dos dois. Então, se eles tivessem construído aquilo juntos, metade já é dela, que é a Cláudia Rockler. Por isso que a motivação da Cláudia Rockler, eu acho estranho quando falam que é financeiro, ela já era meeira. Entendeu? Ela, metade é dela, você não tira, meeiro não tira. Você perde herança. Se você matar o dono da herança da qual você vai ganhar uma grana. Mas com meeiro não. Então, assim, nesse caso, o Ministério Público coloca que os dois se articularam para matar o Alexandre morrer e eles ficarem
felizes para sempre naquela casa, os dois como um casal e com o dinheiro dele, mas ele não tem dinheiro. Então fica esse ponto de interrogação. O que a gente sabe é que a François, o amante, e que a Tayla, a esposa, estavam juntos na hora da morte do Alexandre, o marido, isso é real. Isso não tem. Tanto que eles não conseguem sair da história. Eu li lá recursos, que aliás fica o convite aqui para as defesas, se quiserem falar, tanto François como da Tayla, a família da Tayla se quiser falar, família do Alexandre se quiser falar, porque eu sempre digo que a partir do momento que a pessoa morreu, a voz da vítima é a voz de quem ficou, é a família. É muito triste quando eu faço o caso que a família da vítima se nega a falar. Você perde, você não dá o direito à vítima de se defender, inclusive quando ela é apontada como autora praticamente da sua própria morte. Então fica aqui só para mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente marca e eu gostaria de saber, porque inclusive tem recursos que falam, que questionam legalmente, que não basta concordo, só a confissão não basta, você precisa comprovação. Mas, pô, o cara confessou, é assim que a gente descobre que tem o forro, que as coisas estão lá em cima. Né? Tem comprovação, tem comprovação, e um fica atacando o outro, então, assim, fica nisso. Bom, esse é o caso da mulher que abraçou o marido para o amante matar. Um título bom, né? Isso daí é um título bom de filme. Vou ver rapidinho aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Ela veio entrando, pedaço, isso mesmo. Dela, pegaram o gesto, eu falei, gente, por cada coisa, não. Morrer por causa disso. Eles já foram, e eles foram, foi rápido, eles foram denunciados no dia 5. Claro que eu esqueci uma coisa importante, não é verdade? Eles foram condenados, em 2024 foi o júri, ela foi condenada a 25 anos e ele condenado a 21 anos, porque ela é a autora, né? Sempre quando você tem proximidade com a vítima, sua pena é maior. Isso está certo, inclusive. Então, tá aqui. Tá, ele tomava no remédio. O remédio fica nessa dúvida, né? Porque ela apresenta uns laudos médicos, fala que ele já estava há 3 anos sendo medicado por depressão também, essas coisas, mas não. Ali no velório é fogo, né? E no velório ainda bater nas costas do que seria o cunhado dele, falar, difícil, hein? Pesado. E aí, quem matou? E ela fala pro irmão, né? Tá, ela confessa pro irmão assim, eu quis que matasse ele. Então, eu quis. Que dá a autoria total dela, né? Ela é a dona da história. É isso, acho que foi tudo aqui. Falei da voz rouca, não sabia escrever autor, tá, blá, 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 isso. É isso, esse caso comentado. Opa, tocou ali o celular de alguém. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Espero vocês todo dia aqui, tem vídeo toda hora, tem live, tem entrevista, tem tudo. Até já. Me conta, você já conhece esse caso? Você conhecia tudo? Me traz mais informação. Até já.